Imagina só, a gente está no meio do século XIX. Um educador francês, um homem da ciência, da lógica pura, de repente dá de cara com um mistério que simplesmente virava de cabeça para baixo tudo em que ele acreditava. O mistério? Mesas que se moviam sozinhas. Parece estranho. E essa é a história de como a investigação cética desse homem acabou transformando ele e, olha só, dando origem a um movimento que se espalhou pelo mundo todo. Vamos viajar agora para Paris, em 1854. Pensa nos salões da elite parisiense. A grande moda da época, a febre do momento, não era uma dança nova ou uma peça de teatro, não. Eram as chamadas mesas girantes. O que começou como um passatempo, sabe, uma brincadeira de salão para divertir a galera, muito rápido se tornou um fenômeno que dividia todo mundo. A pergunta era, isso é só um truque bem feito ou tem alguma coisa a mais aí? E é aí que está o X da questão, né? Como é que essa moda que muita gente via como uma bobagem, uma tolice, conseguiu chamar a atenção de um dos educadores mais rigorosos e respeitados de toda a França? E não só chamar a atenção, mas transformar a vida dele completamente. É exatamente essa investigação que a gente vai fazer aqui. Então, vamos conhecer o nosso protagonista. O nome dele, Hippolyte Rivail. E olha, é importante deixar isso bem claro desde o início. Ele não era nenhum visionário, nenhum místico. Pelo contrário, ele era, antes de mais nada, um professor. Um homem com os pés no chão, cuja vida era totalmente regida pela lógica, pela ciência e pela razão. O cismo dele com essa história toda de mesa girante era absoluto. Total. Para se ter uma ideia, tem uma citação dele que é muito clara. Ele disse, acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir. Ou seja, para ele aquilo era um completo absurdo. Quase uma ofensa às leis da física que ele conhecia e respeitava tanto. Só que aí alguma coisa mudou. Em vez de fazer o que a maioria dos colegas dele fazia, que era simplesmente rir, zombar do fenômeno, a curiosidade do Rivail cientista foi despertada. Ele pensou, peraí, se uma coisa acontece de forma tão repetida, tão consistente, mesmo que pareça impossível, ela merece ser investigada, não simplesmente ignorada. Olha, isso aqui é um ponto crucial para a gente entender toda a história. Ele não chegou nesse universo como alguém que já acreditava, de jeito nenhum. Ele foi como um investigador, objetivo, imparcial. A postura dele era, eu quero ver com meus próprios olhos, quero analisar e vou rejeitar tudo que for só uma possibilidade, mas que não for provado. A missão dele era uma só, encontrar a causa daquilo, não importava qual fosse. E tem outra citação dele que mostra perfeitamente essa virada de chave. Ele disse, entrevi naquelas aparentes futilidades a revelação de uma nova lei. Impus a mim mesmo o dever de estudá-la a fundo. Percebe a mudança? Ele deixa de ser um cético passivo para se tornar um investigador ativo. O que moveu ele foi a chance de descobrir uma nova lei da natureza, algo que pudesse ampliar a ciência. Ele não estava caçando o sobrenatural, ele estava buscando entender uma parte do mundo natural que ainda não era compreendida. E ele fez isso da forma mais científica possível, usando o método de eliminação. Ele foi testando as hipóteses uma por uma. Ok, será que é algo mecânico? Tipo, movimentos involuntários dos músculos, como o cientista Faraday sugeriu? Não, descartado. Porque ele viu objetos se mexendo sem ninguém tocar. Então, talvez seja algo psicológico? Uma alucinação coletiva? Também não. Porque as respostas traziam informações que ninguém ali na sala conhecia. E a teoria da época do tal magnetismo animal, uma energia fluídica, também não batia, porque não explicava a inteligência, a lógica por trás das mensagens. Uma por uma, as explicações científicas conhecidas foram caindo por terra. E aí a gente chega num ponto de virada, um momento realmente crítico na investigação dele. Depois de esgotar todas as explicações que a ciência da época oferecia, as evidências começaram a apontar para uma direção, uma conclusão que, francamente, desafiava tudo o que se conhecia. É importante reforçar, a conversão dele não foi um estalo, um salto no escuro, um ato de fé. Foi, na verdade, o resultado de um acúmulo de dados. Ele era um homem de lógica, que buscava padrões. E quando aqueles fenômenos estranhos deixaram de ser só eventos isolados e começaram a formar um padrão consistente, inteligente, bom, aí a mente científica dele não teve escolha. Ele teve que admitir, tem alguma coisa aqui que precisa ser explicada. E para ter certeza de que não era fraude ou imaginação, ele criou um método super rigoroso, uma espécie de verificação cruzada. O que ele fazia? Ele coletava comunicações que vinham de médiuns diferentes, em cidades diferentes, gente que nem se conhecia. E só quando as informações batiam, sabe, quando a mesma resposta vinha de fontes independentes, quando havia uma concordância, uma lógica universal, só aí ele considerava aquilo como uma evidência sólida.
Era um filtro muito rigoroso. E foi assim, depois de todo esse processo, que ele chegou à sua conclusão. E ela se baseava num princípio lógico bem simples. Se o efeito é inteligente, a causa também tem que ser inteligente. Bom, as mesas não têm cérebro, certo? Então a inteligência tinha que vir de outro lugar. E no final das contas, a única hipótese que resistiu a todos os testes, a única que explicava todos os fatos, era que essa causa inteligente eram as almas de pessoas que já tinham vivido. A partir desse momento, a gente viu uma mudança no papel do Revile. Ele deixa de ser apenas um investigador e se torna um organizador, um codificador. Ele percebe que o trabalho não era mais só observar o fenômeno, mas sim usar toda a sua bagagem de educador, de pedagogo, para organizar e estruturar aquilo tudo como um novo campo de conhecimento. E a famosa mudança de nome foi uma decisão super prática. Pensa bem, ele era o professor Rival, um autor respeitadíssimo com dezenas de livros de pedagogia publicados. Para não misturar as coisas, para separar sua carreira acadêmica consolidada desse novo trabalho, dessa ciência de observação, ele adotou um pseudônimo, Allan Kardec. Um nome que, aliás, segundo uma das comunicações que ele estudou, teria sido dele em uma vida passada. Essa comparação aqui é fascinante, porque mostra a evolução do pensamento do próprio Kardec. Na primeira edição de O Livro dos Espíritos, de 1857, ele usa o termo verdadeira doutrina espírita. Parece um pouco fechado, né? Dogmático. Mas olha só a segunda edição, 3 anos depois. Ele revisa e troca para filosofia racional. Essa mudança de palavras é gigantesca. Ele está deixando claro que aquilo não era para ser um dogma, uma verdade absoluta, mas sim um sistema de pensamento aberto, aberto à análise, ao debate e principalmente ao progresso. E o trabalho para fazer tudo isso foi uma coisa monumental. As fontes da época relatam que a jornada de trabalho dele era, em média, de 18 horas por dia. 18 horas! Isso não é ritmo de trabalho de um sonhador, de um diletante. É o ritmo de um pesquisador absolutamente incansável. Ele passava o dia respondendo milhares de cartas, analisando comunicações que chegavam do mundo inteiro e se dedicando a montar uma estrutura lógica, coerente para todo aquele conhecimento. Então, no fim das contas, qual foi o grande resultado dessa jornada toda? O legado de Kardec é exatamente isso, a tentativa de construir uma ponte entre dois mundos que pareciam totalmente separados, o da ciência e o da espiritualidade. Essa definição, que vem do próprio Kardec, resume tudo. Ele diz que o espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, e também a relação deles com o mundo material. Presta atenção nas palavras ciência, natureza, leis. Para ele, não se tratava de uma religião baseada em fé cega, era uma ciência de observação. O objetivo era pegar o mundo espiritual e naturalizar ele, transformá-lo em algo que pudesse ser estudado de forma racional. E a gente termina com essa provocação para pensar. A história de Rivai, ou melhor, de Kardec, força a gente a questionar os nossos próprios limites. Onde é que fica a linha que separa um ceticismo saudável, que é fundamental para a ciência, de um preconceito que simplesmente fecha a porta para qualquer coisa nova? Ele começou como um cético radical, mas a lealdade dele aos fatos foi maior que os seus preconceitos. E isso levou a lugares que ele nunca imaginou. A história dele é, no fundo, uma reflexão sobre os limites do nosso conhecimento e sobre a coragem de seguir as evidências, não importa para onde elas nos levem.